Café com Pipoca. Oferecimento. Café América, o melhor do café. E CW15 Coworking. No Café com Pipoca dessa semana, você vai aprender que o seu corpo explica as causas dos traumas e barreiras que você enfrenta na vida e como é possível corrigir o seu rumo com a análise correta. Saiba como neste bate-papo entre Toshio Ito e Cláudia Leal, terapeuta bioenergética sistêmica. É com você, Toshio. Olá, Rogério. Olá a todos que acompanham o nosso Café com Pipoca, um quadro que visa inspirar você, aí, de todo canto do Brasil, a empreender mais e melhor. Agora, para a gente atingir esse objetivo, eu sempre trago pessoas que me auxiliam a cumprir com essa missão, e a pessoa convidada de hoje é a Cláudia Leal, terapeuta bioenergética sistêmica. Bom dia, prazer em ter você aqui comigo, Cláudia. Bom dia, Toshio. É um prazer para mim estar no programa. Foi uma honra para mim esse convite. E café, pipoca e bate-papo não pode ser melhor, né? Exatamente, né? E a gente, como hoje em dia tudo é gravado e depois as pessoas vêm a qualquer horário e a qualquer dia do ano, então boa tarde, boa noite para você também que está vendo este programa em outros horários. A Cláudia Leal, ela é muito interessante, eu conheci ela através até de uma indicação, eu participei desse processo de terapia, ela vem de uma escola chamada O Corpo Explica, e agora explica para a gente, Cláudia, o que é ser terapeuta bioenergética sistêmica e por que isso faz todo sentido para a pessoa que está nos assistindo falar assim, poxa, eu preciso contatar ela. Me explica. Ó, nós somos feitos de energia, né? O DNA que tem aqui no teu fio de cabelo, na tua unha, no teu olho, ele é exatamente o mesmo. O que vai definir qual que órgão ele vai formar e como ele vai funcionar é a energia que você coloca nele. Essa energia, ela também molda as suas emoções, ela também vem com o que você pensa, com como você... E aí, as tuas emoções vão moldar como você funciona. A terapia bioenergética, ela leva em conta exatamente isso. O formato do teu corpo conta como se desenrolou a tua história. E aí, o desenrolar da tua história conta o que o seu inconsciente está levando em consideração na hora de tomar uma decisão. E essas decisões, o nosso inconsciente leva um milésimo de segundo para tomar uma decisão, e depois ele fica dando sinais para o nosso consciente do que o nosso consciente deve fazer. Então, na verdade, aquilo que a gente pensa, não, eu decidi agora, o nosso inconsciente já tinha decidido há muito tempo. Já fez antes. E quando você se conhece plenamente, você consegue levar em conta, você consegue perceber o que você está levando em conta, por que você está levando em conta qual é o resultado real daquilo. O que realmente aquilo vai acontecer, o que realmente o impacto que aquilo vai trazer para a tua vida. Porque, assim, o empreendedorismo é muito necessário, né? É o que move o nosso país, na verdade. E aí, só que por trás desse empreendedor existe uma pessoa física. E essa emoção dessa pessoa física faz toda a diferença no resultado lá na frente, né? No resultado dessa empresa, em como ela vai funcionar, em quem ela vai contratar, no tamanho que ela vai ser. Porque isso é muito relacionado. A pessoa se entender é o primeiro ponto para ela poder saber o que ela precisa melhorar. E tem muitas coisas que nós fazemos automaticamente e, obviamente, a gente não entende. Por isso que é sempre mais fácil uma pessoa de fora enxergar erros. Por isso que, às vezes, a gente contrata um consultor ou alguma pessoa de fora sempre enxerga melhor, principalmente se ela tem a vontade, né? Aquele desejo realmente de ajudar para enxergar alguns pontinhos que precisam ser melhorados, né? Eu acho que essa questão do corpo explica, né? De você entender a postura da pessoa, saber o que ela pensa, a gente já sabe inconscientemente coisas básicas. Eu percebo se a pessoa está triste, o ombro caído, se a pessoa está se sentindo mais poderosa, o peito expandido. Mas vamos lá, porque existe uma coisa interessante. Na sua terapia, né? Por exemplo, você pediu que a gente tirasse fotos, né? De frente, de lado, até o jeito de caminhar. Grave um vídeo caminhando frente e verso, mas que coisa maluca assim, né? E como que é essa leitura, e você vai descobrindo tanta coisa, falo, meu Deus do céu, descobriu as coisas do meu passado, descobriu como que é isso. Explica pra gente. Isso, porque é exatamente assim, ó, você é um composto de tudo que você já vivenciou, desde que você estava no útero da sua mãe até esse momento. E aí, quando você me manda, por exemplo, um vídeo caminhando, eu consigo perceber como que a tua mente está funcionando agora, nesse momento da sua vida. O que está fazendo você ir para frente, se é o dinheiro, são suas emoções que estão te motivando, se você está caminhando com ânimo para a vida, com determinação, com coragem, se você sabe o que você precisa ou não, ou se você está confuso.
E aí, nesse processo do confuso, por exemplo, os detalhes de como você se movimenta me diz onde, o que está te travando. E aí, depois, o resto do teu corpo conta a história. Então, por exemplo, se você tem um corpo mais redondinho, você tende a ser uma pessoa mais emocional. E aí, essa emoção, ela não está lá por acaso. Ela está porque quando você estava num período X de desenvolvimento, você vivenciou um sentimento que ficou muito gravado em você. Então, esse sentimento te deu um limite, mas também te deu uma habilidade emocional grande. E aí, esses detalhes é que eu vou lendo no seu corpo. E depois, quando você traz esses detalhes para a consciência, você começa a perceber, peraí, é exatamente isso aí que eu estou fazendo agora. Isso aí engraçado que até uma pinta, o lado que fica uma pinta do rosto, ela ficou falando das pintas, eu tive que ficar fazendo assim, não olha, não olha. Mas assim, é muito interessante, até esses detalhes assim pequenos, a ruga e tudo mais, né, faz parte, né, vocês conseguem fazer uma leitura bem legal, né? Isso. E assim, ó, você é o resultado das suas emoções. Pode ver, por exemplo, que quando uma pessoa ela tá muito feliz, ela tá realizada, ela brilha. Você fala, meu Deus, olha essa. Às vezes a pessoa não é no padrão social, né? Aquele padrão que a gente define, assim, esse padrão é a beleza. Às vezes a pessoa totalmente diferente, você fala, meu Deus, que pessoa mais linda! Por quê? Porque ela tá tão plena dela mesma que aquela energia transborda e é impossível você não reagir a essa energia, percebe? É impossível você não olhar e não se apaixonar por aquela pessoa que está brilhando. E isso é um resultado da emoção dela, porque as nossas relações, a forma como a gente se comporta no mundo, ela é um resultado de como nós nos vemos. Então, se nós estamos nos vendo com bons olhos, a gente vai ter um padrão de funcionamento. Se nós estamos nos vendo com olhos ruins, em qualquer pontinho que seja, a gente vai ter outro padrão de comportamento. E você falando de padrão de comportamento, você trabalhava no setor de RH, né? Então, era a seleção, era, de repente, o treinamento, mas faltava alguma coisinha que aí fez com que você buscasse mais. Explica um pouquinho para a gente, né? Como que foi esse processo de sua formação e o porquê você atirou com tanto brilho a essa sua missão. Assim, ó, quando eu trabalhava com RH, eu sempre trabalhei na área de desenvolvimento humano, que o meu negócio sempre foram pessoas, eu adoro pessoas. E aí, o que acontece? Nesse trabalho de desenvolvimento humano, às vezes eu percebia que tinha uma pessoa que era brilhante. Meu Deus, a pessoa ela era muito inteligente, ela estava no lugar certo, mas ela tinha uma trava pessoal. E essa trava pessoal, às vezes, limitava até onde ela ia conseguir na empresa. E aí, eu, como RH especificamente, eu não tinha conhecimento técnico suficiente para ajudar essa pessoa a ir lá e desativar essa trava. Então, eu comecei a estudar, entrei no processo de coach. Primeiro, eu me tornei coach de desenvolvimento, depois... E aí, eu fui me aprofundando até que eu me tornei terapeuta. Porque quando... eu já tinha, inicialmente, antes, quando eu era adolescente, eu comecei a estudar psicologia, porque eu amo a mente humana. Uhum. Só que eu precisei mudar de cidade por causa da empresa que eu trabalhava. E aí, na cidade onde eu fui morar... Você é do Sul, né? Desde essa época você estava no Sul, né? Uhum. Eu sou de Porto Alegre, né? Uhum. Eu sou gaúcha, tia. E aí, o que acontece? Eu morava em Porto Alegre nessa época, e aí eu estudava psicologia aqui. Quando eu mudei daqui, eu fui para uma cidade do interior do Rio de Janeiro, que era uma cidade bem pequenininha, e lá não eu tinha faculdade, mas os cursos da faculdade eram limitados. Aí eu migrei para o RH. Só que eu também não migrei para o RH à toa. Eu não posso dizer que foi só por causa disso que eu migrei. Eu também estava um pouco decepcionada com a psicologia em si, porque a psicanálise que a gente conhece, o formato natural, ele é a base do Freud, é o conhecimento do Freud. Não tem nada de errado com esse conhecimento. Sim, conversar, você botar para fora, você se autoanalisar, ela tem resultado. Mas eu sou uma pessoa que quero tudo para ontem, eu quero tudo muito rápido. E eu ficava pensando, gente, eu vou ficar, às vezes, sei lá, 10 anos, 20 anos, 5 anos, 8 anos tratando a pessoa. Será? Eu não ia... Será que não pode acelerar isso? Eu queria mais rápido isso. Será que não tem uma coisa mais rápida aí, entendeu? Que dê. E aí, terapia, quando eu me tornei terapeuta bioenergética, foi com esse foco, foi para ter velocidade. Porque assim, a nossa mente ela é programada para nos proteger da dor. Então, quando há um conflito interno dentro da nossa mente, a nossa mente começa a contar mentiras para a gente mesmo. Então, por exemplo, às vezes, quando eu estou fazendo análise, e eu estou fazendo a devolutiva da análise, seja pessoal ou seja pela internet, eu sempre peço para a pessoa ficar num lugar bem iluminado, onde eu consiga ver os detalhes do rosto dela. Que no bate-papo, às vezes, ela me conta uma história,
E eu vejo que essa história é uma mentira que ela conta para ela. Ela modificou essa história de um jeito que ela consiga lidar com aquilo, que as emoções dela lidem com aquilo de uma forma que ela dá conta. Sim. E aí, quando eu falo para a pessoa, olha, essa é uma mentira que você está contando para vocês, às vezes a pessoa leva um susto, porque ela contou essa história para ela a vida toda, entende? Mas o corpo dela tem o registro da história verdadeira. Então, nesses detalhezinhos que a gente vai lendo, a gente vai lá e diz, não, peraí, aqui tem uma dor, ó. Eu vou te dar um exemplo. Muitas vezes, eu faço lá a análise do corpo da pessoa e aparece lá, por exemplo, que a pessoa tem um conflito com a mãe, por exemplo. E esse conflito está barrando ela em determinados em ganhar dinheiro, em uma porção de em ter um relacionamento amoroso saudável, pode estar bloqueando em vários aspectos da vida. Mas daí, quando eu pergunto para a pessoa, me diz uma coisa, como é que é o teu relacionamento com a tua mãe? A pessoa fala assim, ai, é ótimo. Muito ótimo, né? E aí, gostou dessa comida? Boa. Sabe? A boca fala uma coisa, mas toda a tua expressão corporal e todo o resto está falando outra. E, na verdade, essa é a verdade. É o que o resto está falando que é verdade. Porque a verdade que você está falando com a boca, e às vezes é a que você vai terminar contando lá na terapia normal, né? Você, na verdade, não tem a intenção de sabotar a terapia, percebe? Mas você, naquele momento, acredita que aquilo é verdade. E até não porque no nosso convívio, Cláudia, me corrija se eu estiver errado, mas se não me engano, acho que daquilo que nós falamos, nos comunicamos, a gente percebe realmente 95% é aquilo que são as expressões que a pessoa usa que faz com que a gente entenda melhor a comunicação, aquilo que ela está falando, do que a palavra em si, né? Então, mesmo a pessoa, eu sou um vendedor, mas eu estou tentando vender algo que eu não acredito, a pessoa, de repente, ela percebe por algum motivo que, tipo, tá alguma coisa errada, então não compro. Tem a ver com isso, né? Isso, e assim, e ela pode até não sacar com a consciência, percebe? Sabe aquela que diz assim, eu não sei, tem alguma coisa naquela pessoa que eu não gosto, eu não sei dizer o que eu não gosto, mas tem uma coisa ali que eu não gosto. Essa coisa que eu não gosto é o teu inconsciente trabalhou e pegou todos os sinais que ele conhece, que veio baseado na tua história, na história dos teus antepassados, que está aí no teu DNA, aquela coisa toda, e diz assim, não, essa pessoa não é confiável. Esses sinais aqui me dizem que ela não é confiável, entendeu? Às vezes, na consciência, você não consegue, eu não acredito que essa pessoa seja confiável, mas o resto do seu corpo diz, entende? E aí, se você se conhece o suficiente, você sabe quando você vai atrás da sua intuição, quando você deve ir atrás dessa informação inconsciente, ou quando essa informação inconsciente ela tá fugindo de um problema. Porque, na verdade, assim, a nossa bússola interna ela é programada para nos levar para o caminho certo, para a evolução, para o amor, para a gente crescer de todas as formas, e fugir, enquanto ela foge da dor, né? Sei. E se a dor e o amor estão no mesmo lugar? Então, né? Como que fica uma relação sadomasoquista, no caso? Aí, sabe o que acontece quando a dor e o amor estão no mesmo lugar? A pessoa se bloqueia. Que acontece aquelas coisas da pessoa fala assim, gente, eu não consigo, parece uma barreira que eu não consigo ultrapassar. Chega aqui, eu não sei o que acontece comigo. É isso, o amor e a dor estão no mesmo lugar. Entendi. A sua bússola está dizendo, esse aqui é o caminho da evolução, mas o seu medo está dizendo, mas lá tem um perigo muito grande que coloca a nossa vida em risco. Entendeu? E acho que é isso que a grande sacada é essa, né, Cláudia? Quando a gente começa a entender, no caso, se você faz a terapia, né, se o terapeuta te identifica esses pontos, você começa a reconhecer, às vezes você vê que aquele medo, ele não tem um motivo, razão de ser, e a partir desse momento você troca a chavinha, e aí, de repente, o seu caminho se livra, né, porque não é mais ou menos assim, por isso que é rápido, né? Mais ou menos, exatamente. Ó, vou te dar um exemplo. Ó. Nós somos formados por 5 personas, né? Que em cada momento da nossa evolução, cada vez que a gente dá um salto evolutivo ali dentro da nossa mente, nós criamos uma persona. Se essa persona, ela não sofreu nenhuma dor emocional grande naquele momento em que ela estava em desenvolvimento, você lida com a vida de uma forma muito saudável, muito tranquila. Você não tem nenhuma mega habilidade, mas você também não tem nada que te trava na vida, você vai indo, né? É como saber nadar, você nada, bem tranquilo na vida. Agora, se naquele momento aconteceu alguma situação em que você, no inconsciente, acreditou, eu posso morrer por causa disso, percebe? Ou isso aqui é uma coisa grave demais, doeu demais sentir isso aqui. Então, o seu cérebro grava lá, dizendo, ele faz um caminho neural dizendo, ó, esses sinais aqui indicam isso. E aí, toda vez que você perceber esses sinais no seu dia a dia, você vai pensar, opa,
tem uma dor lá, ó, eu não vou, esse caminho eu não vou. E normalmente esses sinais, essas lembranças, elas mexem com o nosso humor, né? Porque ela mexe na emoção. Alterou a minha emoção para o negativo, eu travo, eu fico feliz, eu tenho raiva daquilo. Se eu consigo ressignificar isso, aquela emoção, eu trago uma coisa bonita, é onde na hora que, em vez de ativar a dor, às vezes eu ativo o amor, a vontade, o desejo de ir para frente, né? É uma coisa assim. Isso. Ó, eu vou te dar um exemplo. Uma das pessoas, por exemplo, que a gente forma, ela é uma pessoa altamente negociadora, certo? Ela é o nosso dom de saber o lugar certo de cada um, onde cada pessoa funciona melhor e tudo mais. Ela tem uma habilidade de negociação boa. E aí o que acontece? Se você sofreu um trauma emocional neste momento, você tem essa personalidade bem grande no corpo, você é um excelente negociador. Só que você tem um medo proporcional a essa habilidade. Então, se por acaso esse medo estiver ativo, você se torna um bom negociador, mas se torna um negociador egoísta. E aí, às vezes, você tem medo de fechar um negócio, medo de fazer alguma coisa, porque a sua ética interna diz, peraí, tem uma coisa aqui que não tá certo, entendeu? Você não tem clareza do que não está certo, mas um pedacinho seu fica te cutucando lá, dizendo, peraí, não, pode ser diferente, pode ser diferente, pode ser diferente. Mas o que pode ser diferente? Como pode ser diferente? Às vezes você não sabe. E aí, quando a gente chega lá nesse movimento de amor interrompido, no que aconteceu para que essa dor fosse tão grande, e você compreende aquela situação com um olhar mais abrangente, com o olhar adulto que você tem hoje, você consegue lidar com a situação de uma forma totalmente diferente. E aí, toda vez que você percebe, pera um pouquinho, eu estou entrando no medo, eu não preciso fazer isso. Você trava manual, entendeu? Você modifica o seu comportamento do módulo manual, em vez de ser do automático. Entendi. Isso é bem interessante, né? Porque acho que às vezes as pessoas vão se reconhecer um pouquinho nisso quando a pessoa entende, nossa, por que eu sempre me auto-saboto? Por que sempre eu escolho o caminho que às vezes eu sei que vai dar errado, eu já tive essa experiência nesse relacionamento que eu já vi que não dá certo, mas porque eu sempre atraio, eu sempre procuro esse tipo de pessoa e eu sei o que vai acontecer, mas ainda assim eu me apego e fica aquela punição e às vezes a pessoa não entende, né? Isso, e aí você usou a palavra certa, atração, percebe? Você atrai aquela situação para sua vida, porque assim, todo movimento de amor interrompido que ficou aqui dentro de você é como se tivesse uma lacuna, e a gente não sabe viver com lacunas dentro da mente, então o teu cérebro quer preencher aquela lacuna, então você fica atraindo para sua vida situações que te permitam vivenciar aquilo novamente e preencher, aprender a lidar com aquilo de forma saudável. E enquanto você não aprende, você atrai mais uma vez, situações que têm a ver com aquilo. Por isso que às vezes a pessoa fala, meu Deus, esses dias eu assisti uma história sobre o dono da Lego, e eu achei muito legal a história da Lego como um todo, porque tu vê assim, a sequência familiar, até que um dos herdeiros, né, acho que a 4ª ou 5ª geração percebeu que podia ser diferente e quebrou o ciclo. A empresa sempre pegava fogo, sempre acontecia a mesma coisa, de geração em geração, entendeu? E de repente mudou. E aí, de repente mudou, por quê? Porque essa informação, por exemplo, o teu pai aprendeu a lidar com as emoções dele de uma determinada forma. Você, como sequência do seu pai, aprendeu olhando para ele como se faz. Então, você inconscientemente pegou o jeitinho dele fazer. Se você não sacar que pode ser diferente de determinadas coisas, ou seja, aquilo que seu pai, você olhou para a história dele e falou, nossa, isso foi muito legal, vou fazer igualzinho, porque funciona, percebe? Isso não foi tão legal. Eu posso fazer diferente. Até porque nós, como sequência, somos a próxima geração e nossos filhos a próxima. Então, a gente sempre vem mais evoluído. A gente vem com mais habilidades emocionais, a gente vem com mais carga de conhecimento para fazer diferente. Senão, a vida para de evoluir, né? A natureza sabe. A gente já escolhe um parceiro lá na hora que a gente quer ter filhos. Inconscientemente a gente já escolhe aquela pessoa que a gente sabe que vai nos dar filhos mais evoluídos, que tem aquilo que a gente não tem nela, entendeu? E assim vai indo, né? E aí o que acontece? Você olha para a situação e fala, sem julgamento, eu vou fazer diferente, percebe? Porque isso aqui foi o caminho que ele pisou e deu errado. Eu vou pisar em outro agora. Você consegue fazer diferente. E é aí que faz a diferença. E aí, se você está fazendo isso sem culpa, o caminho é leve, a mudança é leve. Agora, se você se sente culpado porque está fazendo diferente, porque algo lá no seu inconsciente diz que isso não é honrar pai e mãe, ou qualquer coisa assim, aí qualquer coisa que você tenta fazer diferente é pesado. Por isso, corrigir
a forma como você olha, expandir o seu olhar sobre as situações, precisa de maturidade, precisa de coragem, né? Precisa E que você... indicação, né? Eu acho que a direção, e por isso que é importante, né, o terapeuta nesse trabalho, né? Porque sozinho a gente é muito difícil a gente estar conseguindo enxergar e fazer as mudanças. Então, qual o tamanho, né, da sua dor, o quanto você acha que merece ser mais feliz ou ter mais resultados, né? Eu acho que isso você tem que medir na hora de procurar um profissional. A gente vou aproveitar aqui só para fazer o agradecimento ao nosso patrocinador, né, o Café América. Eu vi que chegou o Café América aí para você, aí no fundo já, né? Ó, esse aqui já é o segundo, né? Que o primeiro Esse é o já segundo. também assim. Ah, legal. E a Pipoca Pops, que também, né, chegou aí para você. Eu estou vendo também as Pipocas Pops. Ó. Maravilha. As outras eu já comi, tá? Já comeu, né? Tá certo. Tá ótimo. Cláudia, a gente já está chegando já na parte final, mas você estava falando uma coisa um pouco antes antes de começar a gravação, a respeito do livro O Alquimista e uma história, né? A parábola do mercador. E eu achei bem interessante. Vamos compartilhar isso para a gente já chegar e finalizando nesse papo. Tá bom, mas a gente tem que terminar. Então, como que é essa? Conta pra gente, relembra pra gente essa passagem. Assim, ó, eu adoro ler, né? Eu sou uma leitora assídua, eu leio muito. E um dos primeiros livros que eu li quando eu era criança ainda foi O Alquimista. E eu achei uma história fascinante e ela tem tudo a ver com o trabalho que eu exerço hoje, porque lá ele fala muito sobre a energia do universo, sobre o universo conspirar a seu favor, sobre essa bússola interna que todos nós temos que nos leva a evoluir e tudo mais. E aí tem uma história que eu acho que é muito legal, porque é uma história bem empreendedora, que tem um determinado momento do livro em que o alquimista, ele foi em busca, né, de um sonho dele, e aí ele não se deu bem no sonho, na visão dele. Mas daí ele vai trabalhar numa loja de cristais e ele coloca na cabeça o seguinte: bom, eu vou trabalhar aqui X tempo, vou juntar tanto dinheiro, vou comprar de novo as minhas ovelhas, vou voltar a ser pastor, vou crescer do jeito tal. E esse sonho dele faz com que a loja cresça, a loja que ele vai trabalhar. Só que o dono da loja nunca quis que a loja crescesse. A loja tinha exatamente o tamanho que ele queria que tivesse. E aí, quando ele saca que a loja tinha o tamanho que ele queria que ele tivesse, que ele queria que tivesse, ele percebe o seguinte: eu queria que a loja não... Se a loja crescer, se eu tiver dinheiro suficiente, eu vou ir à Meca, que é o meu sonho. E se eu for à Meca e não for do jeito que eu sempre sonhei? Porque eu vivo sonhando como é ir até lá. E se eu for e não for desse jeito? Me frustrar. Então, ele nunca permitiu que a loja crescesse, percebe? Porque ele estava bloqueado neste medo. E se esse medo não existisse? E se ele não tivesse medo de ir lá e realizar esse sonho? E se ele fosse lá e fosse muito mais incrível do que ele sempre sonhou? E ele voltasse com outras ideias, com outros planos, vivendo mais coisas? Ele nunca pensou, percebe? Porque o pensamento dele estava limitado ao medo. E é exatamente isso que o medo faz, o medo nos limita. E às vezes a sua empresa, você não consegue fazer a empresa crescer, você não consegue fechar bons negócios, ou você não consegue lidar com determinados funcionários, porque tem uma trava sua ligada a esse medo. Há um medo que está dentro de você. E quando a gente desativa esse medo, o seu olhar automaticamente se expande. Você começa a ver saídas onde antes você não via nenhum caminho. Legal. E tem uma coisa interessante também, né? Que acho que isso tem muito a ver. Quando a gente fala da terapia, da terapia, né? Até mesmo das constelações familiares, ou seja, a gente vê como que nós trazemos tantas coisas dos nossos pais, isso passa de geração para geração. A relação que a gente faz também com relação à empresa é isso, né? Você é o pai ou a mãe, ou então se você tem sócios, vocês são pais daquela sua empresa, e automaticamente a sua empresa é do tamanho dos sonhos de cada um de vocês, ela vai ter a cara e os valores que vocês têm, e isso vai se refletir nos seus funcionários, né, nos líderes, e isso vai se perpetuando. Então, eu acho que para o empresário que nos assiste, ele talvez reconheça bem isso, né, que a empresa é da sua cara, é do jeito mais ou menos como você idealiza, e se você melhora algumas coisas, a empresa também melhora.
Isso significa também na terapia, né, para o lado pessoal, né, Cláudia? Nós somos resultados também de nossos pais ou dos nossos antepassados, e a gente reconhecer e a terapia nos ajudar a mudar algumas coisas, a ver coisas lá de trás, nos torna melhores para poder prosseguir. É mais ou menos essa relação que a gente pode fazer. Isso, até porque assim, você não cria uma empresa por acaso, percebe? Essa empresa é um legado. Olha a quantidade de vidas que você impacta quando você gera empregos, aquelas famílias que estão sendo impactadas pelo convívio com você, o exemplo que você está sendo para uma determinada, para as pessoas que estão ali convivendo com você todos os dias, essa troca de energia toda, isso tudo faz diferença. E isso tudo tem um propósito dentro do teu inconsciente, percebe? O que você está honrando com isso tudo? Qual é o legado que você quer deixar? Qual é a história que você quer contar lá no final de verdade? E para a gente falar de história que você vai contar de verdade, eu gostaria que você finalizasse com uma mensagem, né, para os nossos telespectadores, sejam empreendedores ou não. É um ano difícil, ainda bem desafiador esse, né? Então, assim, o que você poderia deixar de uma mensagem para que as pessoas possam dar um clique na vida delas para esse ano desafiador? Olha, eu acho que tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, enquanto o seu inconsciente não se tornar consciente, ele vai reger a sua vida e você vai chamar isso de destino. Só que não é destino, é resultado de você mesmo. Tudo que existe na sua vida é você. É resultado do seu pensamento, das suas emoções. Dentro de você existe lá, né, uma parte boa e uma parte ruim. E as duas partes precisam trabalhar juntas a seu favor. Qual delas você está alimentando mais? É o seu medo ou a sua coragem? É a sua vontade de viver ou a sua vontade de deixar tudo como está? Porque é aí que vai fazer a diferença. É aí que você determina se você vai continuar andando ou se você vai ficar estagnado. Uhum. E aí, se precisar de ajuda, me chama. Se precisar de ajuda, como que a pessoa pode te achar? Pela rede social? Como que faz? Eu tenho um canal no Instagram, eu tenho um canal no YouTube, o do YouTube eu tô revendo, reformulando. Eu tenho um canal no Instagram, eu tenho um canal no TikTok. E como que ela te procura? A pessoa também pode me chamar no WhatsApp, ela pode me mandar um WhatsApp, que daí eu mando todas as informações de como funciona a terapia. Qual que é o seu WhatsApp? Meu WhatsApp é 051 994 5955 994-595500. Olha, e o meu Instagram é Cláudia Leal Terapeuta. Bem simples, Cláudia Leal Terapeuta, vocês encontram ela lá. Olha, uma outra coisa que eu acho legal aí também, Toshio, de pensar, de que a pessoa pensa é o seguinte, nem todo mundo está preparado para lidar com seus problemas. E a terapia, essa terapia rápida, percebe? Essa terapia corporal, que ela é rápida, ela é para você fazer poucas sessões e já saber a saída, e já andar para a solução do problema. Requer sua vontade, requer que você esteja aberto a essa mudança, requer que você queira fazer a diferença. E nem todo mundo, às vezes, está. Às vezes, a pessoa precisa mesmo da psicanálise mesmo. É aquele bate-papo bem devagarinho, passo a passo, um a um, até chegar lá. Agora, se você não tem pressa, se você quer um resultado rápido, aí essa terapia é para você. Maravilha. Bom, meus queridos, né, com mais essa aula, né, sobre o desenvolvimento interior, que é o que a gente precisa fazer para a gente poder crescer no exterior, é que a gente finaliza mais um Café com Pipoca, deixando um agradecimento para a Cláudia, um grande beijo no coração de todos vocês, continue nos acompanhando aqui no Visão de Mercado, né, e também pelas redes sociais, se você vê pela rede social, curta, compartilhe, se inscreva nos canais, e até o próximo Café com Pipoca. De volta para os estúdios, Cabral. Tchau. Café com Pipoca. Oferecimento. Café América. O melhor do café. E CW15 Coworking. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Centro Automotivo Porto Seguro. Leve-me. Integrar, inovar e acelerar sua empresa. Cacau Foods. Prove e se apaixone. Telecontrol. Village Marcas e Patentes. A marca que registra. Bredas Sistemas. Tecnologia a serviço de sua empresa. Unimed Marinho. Cuidar de você. Esse é o plano. Colégio Cristo Rei. Construindo futuros. Café América. O melhor do café.
JP Soluções Empresariais e Certificado Digital. CW15 Coworking. O novo endereço da sua empresa está aqui. Amigas do Lar. A mãozinha amiga que você merece. Eficaz consultoria. CIM Seguros. Seguro só com corretor de seguros. Assim, Associação Comercial e Industrial de Marília. Pierucci Studio. Produção de áudio e áudio publicitário. Binaural. Ajudar as pessoas a ouvir é a nossa especialidade. Ótica Feres. Que lindo seus olhos aqui. Academia RCR Esportes. Viver com saúde é a nossa forma. Leonardo Cia das Máquinas. Venda e consertos de máquinas de costura em geral. Aquashow. Aquashow não vende só peixes, ela realiza sonhos. ZT Móveis. Mais de 2 décadas realizando o seu sonho. Grupo Paradigma. Casa Mágica dos Games. A gigante dos games. Papelaria Compasso. Há 30 anos, atendendo Marília e região. Personal Coaching. A sua saúde em primeiro lugar.